Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa o culto nessa noite, Senhor. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, Pai. Precisamos de ti para tudo, Senhor. Degrau por degrau, precisamos de ti, Senhor. Dia após dia, Senhor, para vencermos as tentações, as ciladas, Pai, e os laços que o reino maligno prepara para os teus santos, Senhor. Venha ao nosso encontro essa noite, Pai. Enche essa tua casa com a tua glória, com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Nos fortalece, nos fortifica, Pai. Abençoa a todos como o sol nasce para todos, Senhor. Tem misericórdia com todos. Tem piedade por todos, Senhor. Por favor, Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazareno. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos, graças a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra. Vamos falar um pouco do nosso verdadeiro inimigo, do nosso único inimigo. Lúcifer. Aleluia! Vamos meditar um pouco no nosso enganador, no nosso pai da mentira. Lúcifer era o seu nome de glória. Era o seu nome quando ele era o querubim ungido do Senhor. Muitos o chamam de Satanás, de diabo, mas antes da queda do seu nome era Lúcifer. Quando ele vivia na glória do Pai, tinha a sua morada no céu e era como se fosse o anjo mais perfeito que tinha no céu, era Lúcifer, antes da sua queda. E hoje nós vamos falar o quanto ele é perigoso e derruba os céus do Senhor. Um ser que ele só na sua palavra ele enganou um terço dos anjos do Senhor. Ele enganou um terço do céu. E não é assim enganar eles e dizer, vamos por esse, aleluia, vamos por esse caminho. Não, ele enganou os anjos no sentido dos anjos ficarem contra Deus. Para você ver como Lúcifer é perigoso. E ele, às vezes, ele só enganou, não, ele colocou os anjos contra o Senhor. O mesmo desejo que ele tinha no peito, ele conseguiu colocar no coração dos seus outros irmãos diante de Deus.
glória. Porque depois desses fatos ele caiu. Ele caiu, Deus o lançou para baixo. E depois da queda, ele perdeu o nome de glória. O nome dele não era mais Lúcifer. Virou a antiga serpente, o dragão, virou o diabo, virou Satanás. Note que ele agora não tem mais glória. Glória ele tinha quando era Lúcifer. Lúcifer era o querubim ungido, era a pedra preciosa no céu. Depois da queda, ele perdeu a glória que Deus tinha colocado nele. E ele depois é descrito pelo próprio Deus na palavra como a antiga serpente, o diabo, o dragão e Satanás. E Jesus ainda baixa ele mais ainda. Jesus o chama de pai da mentira. Rebaixou ele mais para baixo ainda, o nosso inimigo. E aqui na terra, nós rebaixamos ele mais ainda. Que eu cresci e minha mãe chamou ele de sujo. Então ele caiu mais, Satanás. Sujo, furachão, desses palavreados que eu cresci ouvindo chamar Lúcifer. Depois da queda, ele foi só berreando. E ele também, ele é perigoso, ele derruba muito crente, ele faz bagunça, ele faz muita bagunça. Toda resenha que tem na igreja é obra dele. Obra dele, pode ter certeza, irmãos. O foco de Satanás no dia de hoje, porque quem está lá fora já é dele. Onde ele vai focar no dia de hoje, no dia de culto? Na igreja. Hoje, quase toda igreja está aberta. Os crentes estão reunidos. Quem está lá fora é dele já. Ele vai focar em quem está buscando a Deus. E ele entra mesmo na igreja. Aí nós pensamos que ele não passa da porta ali, né? Ele não passa. Ele passa. Ele passa no sentido no termo geral nessa igreja. Passa no sentido de contenda, de intrigas, de fuxico, adultérios, fornicação. Tudo aí já foi ele que entrou. Já entrou e já permaneceu. Sentou, guardou a cadeirinha dele, fica. E às vezes não é tão fácil espantar ele não, que o ser humano é movido à ira. O ser humano é um espírito, o ser humano é um bicho bruto. Qualquer coisinha nós tiramos, aí nós já dá brecha a ele. E ele, como ele é um estrategista em derrubar os servos, ele fica só esperando a hora para enfim entrar no coração daquele servo, no coração daquele ser humano. Aí depois que ele entra no ser humano, no servo, ele entra para dentro da igreja também. Desse mesmo jeito. Agora nós pensamos, eu duvido ele entrar aqui. Como se ele já está no nossa mente? Se ele jogar um pensamento e nós aceitarmos, ele já entrou. E também, irmãos, ele como um ser espiritual, ele sempre está acima do ser humano, no termo espiritual. Ele não vai chegar mais ao céu, mas em termo terreno, em relação ao ser humano, ele está acima de nós. E para nós conseguir
Terceiro, fazer ele correr só com Jesus. Sem Jesus, nós não vamos conseguir fazer ele correr, ele bater e respirar. Porque até os anjos do céu, nesse momento, tem anjo lá que é mais fraco do que Lúcifer. Dá para ver na passagem de Daniel. O anjo vem descendo para dar a bênção para Daniel, e ele para o anjo. Ele já está caído, derrubado, condenado, ele para o anjo. E se Deus não manda o arcanjo Miguel, ele não ia deixar esse anjo deixar a bênção, a mensagem e a sabedoria para Daniel. Para você ver como ele está em relação a nós, ele está salvo. Ele não tem poder assim em relação ao céu, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo, a Deus. E eu acho que o arcanjo Miguel, esse anjo que vinha descendo, ele não foi páreo para Satanás. Então ele, como um ser forte espiritualmente, ele está acima de nós. Nós estamos terrenos e ele está um pouco acima. Ele não vai conseguir chegar ao céu, mas ele está acima de nós. E temos que se encher cada vez mais de Jesus, para que ele possa correr da nossa presença. Não dizendo que nós precisamos assim, como se nós não tivéssemos Jesus, porque só nós estamos aqui reunidos nesse dia já mostra que nós temos Jesus. Porque quem não tem Jesus é quem não está aqui, não está na casa de Deus, não tem Jesus. Mas quem está presente tem Jesus. Mas é preciso que cada vez mais nós sejamos fortalecidos pelo Mestre, transbordar de graça, de poder, igual um vulcão na erupção, jorrar o grande poder divino para que Satanás fuja da nossa presença. Aqui, irmãos, eu vou citar só um versículo aqui da astúcia dele contra o nosso Senhor Jesus na tentação. Mateus capítulo 4, versículo 6. A tentação de Jesus. Aqui é ele que falou. E disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, o que é que tem de especial nesse versículo aqui? O diferente aqui, irmãos, é que ele usou a mesma espada que Deus colocou em nossa vida. Ele usou a própria palavra contra quem era a palavra viva. Porque Jesus era a palavra. E ele usou a palavra contra a palavra. Para você ver como esse ser, se nós der uma brecha, já era. Ele derruba nós e por em cima. Ele como ele é ousado, ele achava que ia derrubar Jesus nisso, se Jesus é a própria palavra. E aqui, irmãos, aqui, o que ele citou aqui é o verso 11 e 12 do Salmo 91. Do Salmo 91. E mostra também como ele
complicado. Eu escutando isso aqui, eu leio o Salmo 91 todo dia. E já está usando a minha mesma arma. Como eu vou derrotar um ser desse? Se eu leio o Salmo todo dia, 91. Aí ele usa a mesma coisa que eu uso. Né? É um sinal que ele não é qualquer coisa ele. Então aqui mostra que se ele usa a mesma coisa que nós vamos usar contra ele, então é sinal que é preciso de um algo mais para que ele fuja. E se ele usa a palavra, mas tem uma coisa que ele não sabe fazer, nunca vai fazer e nem quer fazer, é obedecer a palavra. Isso nós estamos na frente dele, porque só nós estamos aqui sentados, nós já estamos obedecendo ao Senhor, cultuar ao Senhor. Então, nesse sentido, ele já está embaixo, em nossa presença, porque ele pode até usar a palavra de Deus para nos tentar fazer cair, nos enganar, mas ele nunca vai conseguir obedecer a palavra do Senhor. Nunca. Ele crê que estremece, mas obedecer não é com ele. Aí é onde ele cai, o ser humano, porque nós somos fracos e nós dependemos do Senhor. E se nós não obedecermos, não vamos ter força contra ele. É complicado, viu? Ver por esse lado aqui, derrubar Satanás. Mas, é como eu falei, ele pode usar a palavra contra nós, mas ele não vai usar de obediência. Ele nunca vai obedecer a Deus. Não é nem que Deus não queira que ele obedeça. Deus queria ele lá, porque ele viu ungido até hoje, obedecendo às ordens de Deus. Mas é ele que não quer, o quão ele é nojento e ousado. Ele não quer obedecer a Deus em nada. E também aqui, irmãos, se ele usa a palavra, nós temos que obedecer e sempre buscar um algo mais. Um algo mais aonde? Na própria palavra, para nós vencer Satanás. Porque quanto mais nós se aprofundamos na palavra, nós passamos na frente dele. Porque ele pode até usar, mas ele não quer saber de coração aberto o que Deus quer nessas palavras. E nós não, se nós aprofundarmos nela, ver o que realmente Deus quer de nossas vidas, sempre aprofundando mais no oceano de Deus, que é essa Bíblia, Satanás não vai conseguir resistir diante de nós. Isso nunca. E ele, irmãos, aqui não é assim para exaltar ele não, porque ele já caiu do céu condenado. Ele já está condenado. Nós podemos até, ninguém sabe o que vai acontecer, sair daqui, né? Nós podemos até pecar, cair, cometer transgressão, mas nós ainda temos tempo de arrependimento, de se arrepender e pedir perdão a Deus, mesmo ao sair daqui. Ele não, ele está condenado. Ele está condenado e para ele o martelo bateu há muito tempo. Há muito tempo. O negócio é que ele é um ser espiritual mais forte do que nós, sabe nossas fraquezas, e nós, todo
o poder de Deus para que ele fuja. Mas para vencer Lúcifer, tem que estar cheio de Jesus, viu? Porque lá que ele foi ousado, ele usou a palavra contra a própria palavra viva, o nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Amém, graças a Deus. Agora vamos conceder a oportunidade à nossa pregadora da noite, a nossa irmã e nossa missionária Tatiane. Amém, graças a Deus. Aleluia! Dá para passar 2 horas falando com o diabo, ainda não? Dá. Bicho é nojeiro. Aleluia!